Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Ah, muito bom, assim tá melhor. Parece que já chegaram desanimados, não é? Sim, a gente tá bem animado. Bom, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos, né? Dizer que é uma satisfação muito grande para nós poder estar aqui hoje iniciando essa etapa do nosso projeto, do projeto G4, agora em parceria com a grande escola Verbo Jurídico, e que estamos bastante surpresos, não surpresos não é a palavra, mas bastante lisonjeados, na verdade, com o número de inscritos para o nosso presencial e já com o número que temos no EAD. No presencial nós temos mais de 30 alunos inscritos, já matriculados. A tendência é que cresça ainda mais 1, 2 semanas esse número. E isso nos deixa muito contentes porque a nossa experiência de professores e ao longo desse ano tem mostrado que vários cursos não estão conseguindo sequer fechar turma, com 10, 12 alunos. E a gente já teve aulas canceladas por isso, então a gente fica realmente muito feliz e muito contente em saber que temos esse prestígio junto a vocês e que vocês acreditam no nosso trabalho, no nosso projeto. Muitos de vocês já nos acompanham desde o ano passado, pelo menos enquanto G4, outros a gente já conhece há mais tempo, de outros cursos, e nós estamos muito satisfeitos, muito felizes, dando as boas-vindas, e hoje nós vamos usar essa primeira aula para apresentar o projeto, para apresentar o que é essa pós, onde é que a gente quer chegar com ela, aonde a gente quer levar vocês, né, até onde dá para chegar, se é que temos um limite, acho que não temos, e o que a gente pretende então trabalhar, quais os pontos, os professores, qual é a sequência, qual é a pedagogia que nós vamos utilizar, o projeto pedagógico, e aí sim, depois disso a gente vai começar o conteúdo mesmo, a prática, aquilo que vocês realmente pretendem, e aí é comigo, depois de noite, amanhã de manhã também. Então agora a gente vai fazer um pouco disso, é isso aí, Anderson? É, isso aí. Não chora, Anderson. Não vou chorar. Prometeu que não ia chorar Não hoje. vou prometer, mas eu vou fazer o possível. Prometeu que não ia chorar. Não, cara, aqui é adrenalina, né? Eu tô com o coração na boca. E é porque eu me lembro quando nós começamos o ano passado, né? As aulinhas de extensão, 7, Aulinhas 8. não. Sim, aulinhas, porque as pessoas... Era um número pequeno de pessoas, né? E aí o Ranini e a Márcia estão com 100% de presença. 100% de aproveitamento. Desde a nossa primeira aula, o ano passado até agora. Não faz prova, daí quem tem 100% não faz prova. Hoje já sai com ponto, né? Tá liberado do TCC? Né? Não, do TCC. Não libera. Mas isso é bacana, né? Porque isso aqui foi uma confiança, uma fidelidade que foi ganhando com o passar do tempo e eu me lembro quando surgiu essa ideia Primeiro, é bacana, né? Contar uns 2 minutinhos como é que surgiu o G4, né? Eu tinha tem ainda, né? Administrando aquela página lá do Facebook do Previdenciário de AZ. Quem não faz parte, manda convite lá. Nós estamos com 1.600, 1.700 profissionais já, né? Do Brasil todo. E aí eu resolvi fazer um seminário, né? Aí resolvi fazer o seminário num outro curso aqui, que só nos cediou o local. E aí os guris, convidei o Fernando para palestrar, o Márcio e o Alexandre, né? Aí todos eles aceitaram. Aí montei um grupo no Facebook para facilitar, né? Naquela época acho que o WhatsApp não era nem... não tinha essa... A gente não tinha os telefones mesmo. E aí... A gente não tinha essa relação. Não eram os amigos. Tá? E aí eu convidei os guris, daí surgiu, quem sabe a gente não cria um curso, nós 4, né? Aliando um pouquinho do conhecimento de cada um, porque nós somos literalmente heterogêneos em termos Tu é o mais heterogêneo. Dentro do próprio direito previdenciário, né? O Alexandre com uma linha bem administrativa, o Fernando processual, o Márcio com uma veia ainda INSS, que aos pouquinhos nós estamos liberando ele, vocês vão notar, né? Ele é contra várias coisas, ele diverge muito, mas isso é o bacana do grupo, né? Porque a gente se respeita, eu sou o mais social de todos, tomo pau toda hora em relação a isso, né? E aí a gente conseguiu unir, são 4 pessoas totalmente diferentes, mas com um objetivo único, né? E aquela vez foi um sucesso, aquele evento que a gente fez, depois nós fizemos um segundo, e aí surgiu a ideia de nós começarmos
trabalhar os 4 em aula. Aí começamos. Foram 4, 5 cursos o ano passado, né? Isso. 4, 5 cursos. E aí nós vimos que nós chegamos num determinado limite. Nós não conseguimos mais crescer. E aí nós precisávamos de um parceiro que realmente investisse e acreditasse na nossa ideia. E aí nós encontramos. Exatamente. Né? E aí nós viemos com uma ideia de cursos de extensão, quando na realidade a coisa andou para pós-graduação, e aqui nós estamos com a sala repleta, né? Um número acima da média, é o dobro da média. É o dobro da média. Tá? Do número de pessoas até... A gente chegou na meta e dobrou a meta. Isso aí. Boa, boa. E até por vezes eu fico acompanhando, né, alguns cursos que surgem no país, e até eu faço uma cópia e mando os guri, olha aí, ó. 15 pessoas numa sala de aula e nós temos mais do que o dobro da média. Então, para mim é muito bacana, e vocês podem ter certeza que essa responsabilidade, pelo fato de vocês estarem aqui, aumentou muito. Né? E nós queremos fazer com que cada aula vocês saiam daqui com a certeza de que realmente vocês estão investindo o tempo de vocês. Porque o tempo de vocês é muito mais importante do que o valor que vocês estão investindo na pós. Né? Porque vocês, além de estar deixando de faturar lá no escritório, né, estão aqui dedicando o seu tempo para estudar. Né? E até hoje eu postei no Face hoje, em relação do advogado, de que para mim era muito importante hoje, ser o dia do advogado, estar em sala de aula com vocês, porque nós estamos compartilhando conhecimento, a gente sai daqui também aprendendo bastante coisa, e todo esse resultado é para quê? É para beneficiar aquele cliente que chega lá e bate na porta do nosso escritório pedindo nossa ajuda. Tá? Então, muito obrigado por essa confiança que vocês depositaram para mim. Correu uma lágrima. E é verdade, é um momento muito especial para a gente. Queria agradecer mesmo de coração a presença de todos. A gente nota aqui muita gente que a gente conhece de perto e que acompanha também a nossa trajetória. Então a gente se sente realmente lisonjeado pela confiança de todos. E o Anderson falou que a gente tem muitas diferenças, mas a gente acaba também tendo mais similitudes e proximidades do que diferenças. Isso nos torna fortes, e é por isso que a gente conseguiu assumir esse modelo de aula com 4, não é, que não é realmente muito fácil de ser feito, mas há uma identidade muito forte, né? E também a gente tem uma linha de atuação profissional como advogados, né? Que me parece que facilita esse tipo de contato, esse tipo de aproximação, não é? Claro que a gente pensa nos honorários, não é? Achei que o Anderson ia dizer que o mais importante era os honorários, ele me assustou um pouco, né? Claro que a gente pensa no nosso ganha-pão, mas a satisfação do segurado da Previdência, né? Tantas injustiças na via administrativa e judicial como a gente vê, saber que a gente pode influenciar, né, decisivamente no número importante de cidadãos aí na rua, é isso que nos motiva também a estar aqui, não é? Cumprindo uma função social, de dividir conhecimento, não é? Uma questão muito importante que a gente também leva de sintonia nós 4, não é? É de não esconder qualquer tipo de conteúdo, não é? A gente vem realmente sempre de coração aberto aqui falar o que a gente sabe, muitas vezes não é tanto, e por isso a ideia de somar esforços em 4, para quem sabe a gente conseguir passar mais informações ou mais debates, ter mais debates com vocês, né? E passar muitas também das nossas angústias, né? E me parece que esse é um ponto importante. Nós estamos aqui para crescermos juntos, né? Crescermos juntos, debatermos a Previdência, debatermos as reformas previdenciárias, e uma preocupação nossa com a pós-graduação, como coordenadores da pós-graduação, é acompanhá-los durante o ano inteiro. Não é até julho de 2018, quando tivermos aulas presenciais, fora ainda o TCC que nós vamos ter, não é? E que a maioria vai fazer comigo, os TCCs, já vou dizendo. Começou a pavonice, né? Na área de processo, nós vamos fazer processo previdenciário aqui. Fiquem comigo, não me abandonem. A gente vai ter aqui sempre... corta o microfone agora dos... nós vamos estar aqui sempre o ano inteiro com vocês. Esse é o G1, né? Esse é o G1. Nós vamos estar aqui o ano inteiro com vocês. Vamos estar acompanhando, saber como é que vocês estão tendo algum tipo de dificuldade com as aulas, não é? Vamos acompanhar os professores que vêm de fora. Você sabe que são nomes pesados, não? Os grandes nomes da Previdência estarão aqui. Tivemos já o professor Savares, que abriu a nossa pós-graduação, e
E a expectativa é que realmente a gente tenha uma primeira edição forte para que o curso ele se renove, não é? Então, podem contar com a gente. A gente queria deixar bem claro que o acesso a qualquer um dos 4 é um acesso muito franco, muito aberto. Qualquer tipo de dificuldade, de problema, de encaminhamento de alguma questão pode nos trazer para que a gente veja o que pode ser feito, não é? E sempre aqui, quando o professor vier de fora, a ideia é que um dos nós 4, pelo menos, esteja acompanhando, não é, o transcorrer das atividades. Gravaremos também com os professores, para que o nosso G4 convida, né, que traz um pouquinho da palavra do professor fora do cenário formal de sala de aula. E nós temos algumas novidades que a gente vai falar também hoje ainda sobre questões de formação de um celeiro de jurisprudências, de precedentes. Nós vamos ter aí materiais extra que a gente vai propiciar para vocês, para que realmente a pós vale a pena. Não é? É o tempo de vocês, mas é o nosso tempo também. Não é? Então a gente vai aproveitar para aprender junto e para discutir junto muitas das questões. Então, realmente é um motivo de muito orgulho a gente estar assumindo esse protagonismo e convidando vocês também para assumir o protagonismo da mesma forma. Né? A condução da pós, principalmente a parte presencial, vai ser feita com vocês. Vocês vão poder, claro, perguntar, questionar a respeito aqui do andamento dos nossos trabalhos, tanto quando o G4 der aula, também quando os professores de fora estiverem aí, né? Então, realmente se sintam à vontade. Eu acho que o clima é excelente, né? A gente nota que o clima é positivo, que todo mundo veio aqui para somar, veio aqui para construir. E realmente a nossa disposição é de fazer o melhor, é de oferecer para vocês o que a gente tem de melhor, de pesquisa, não é? A respeito de cada um dos temas. E Alexandre, o que mais, Alexandre, tu tem para me dizer? Fala alguma coisa. Além de tu tocar trompete, que nós descobrimos essa semana, né? É jazzista o homem, cara. Pessoal, uma boa tarde a todos. Tá? Dizer que é um prazer muito grande. A gente está iniciando esse curso. Ô, Alexandre, dá Feliz Dia dos Advogados pro pessoal. Já vou. Não esquece que eu já me esqueci. Só não vale pendurar aqui, né? Só não vale pendurar. Para mim também é um dia muito emocionante. Realmente, como o Anderson falou, esse era um projeto antigo nosso, né, de que nossos cursos de extensão se tornassem, então, um curso de especialização. E um curso de especialização que pudesse ter justamente o que o professor Rubim acabou de comentar, um acompanhamento mais próximo, que é algo que nós sentimos assim, uma carência muito grande nos cursos. Não apenas um acompanhamento no que se refere ao material complementar do professor, mas que nós pudéssemos juntos construir alguns projetos, né? E essa semana, inclusive, conversando sobre isso, pensamos numa ideia que vamos debater com os colegas hoje, da ideia de montarmos, quem sabe, um centro aí de estudos aqui na pós, no nosso curso, nessa turma, dos precedentes em matéria previdenciária, que possam aí estar subsidiando os colegas, por exemplo, na interposição de incidentes para a TNU, para a TRU e para os próprios IRDRs, agora a nível de TRF, esses que têm sido que tem ocorrido bastante, né? E às vezes a grande dificuldade que a gente tem é o conhecimento dos precedentes, o conhecimento das decisões, né? A própria superação desses precedentes, né? Eu acho que mais importante do que conhecer o precedente é buscar superar um precedente também que não esteja de acordo com o que a gente entende ali na defesa do nosso cliente, do segurado. Mas esse vai ser apenas um dos muitos projetos que a gente quer tentar realizar então nessa primeira edição do nosso curso. Né, e queremos contar com vocês nessa parceria, né? Isso é uma parceria, nós não vamos conseguir realizar esse projeto sozinhos, né? Essas atividades extra classe, essas entrevistas aí aos relatores dos processos, quem sabe começar a entender um pouquinho mais essa interlocução que ela é fundamental hoje no direito previdenciário, porque o direito previdenciário ele é um direito eminentemente pretoriano, ele é um direito de tribunal. Cada vez mais, ele depende da interpretação dos tribunais. E me parece que o professor Savares deixou isso muito claro na aula dele, né? O papel que o juiz tem na aplicação de um princípio da legalidade, que muitas vezes nós enxergamos aquele princípio da legalidade estrita do INSS, que é apenas cumprir a letra da lei, mas que ele está muito além do que a legalidade estrita. Por quê? Porque o princípio da legalidade nos tribunais nada mais é do que um mergulho da lei na dignidade humana,
né, e nos princípios dos direitos sociais, lá do artigo 6º da Constituição, e isso faz com que a gente tenha essa visão ampla, né, que a gente tanto postula e que alguns juízes aí nos trazem, né. Então, a gente conta muito com vocês também nesses projetos, porque vão ser realizados em conjunto. Hoje é o Dia do Advogado, um dia importante, né, a advocacia, ela comemora, né, talvez das profissões liberais aí seja a que mais comemora o seu dia, né? O dia 11 de agosto, todo mundo conhece como o Dia do Advogado, o Dia do Pendura, né? Um dia tradicional já. Eu queria cumprimentar todos e dizer para vocês que o dia do início da nossa pós não caiu no dia 11 à toa, né? Nós escolhemos o dia 11 como início do curso porque sabíamos que a turma seria composta por advogados e nós queremos que o nosso curso tenha a tônica da advocacia. Né? Não a advocacia que conflitua com o juiz ou com o procurador do INSS. Não a visão da briga e do conflito, mas sim a visão da colaboração. Por isso que teremos professores juízes aqui, teremos professores que são advogados da União, teremos servidores do INSS que vão estar aqui dando aula, porque a ideia é essa, não é aquela visão tosca da advocacia. Para mim, uma visão tosca, aquela visão de briga, de conflito, de tribunal. Não, a visão de colaboração. Mas pode ter briga também. Pode ter briga, mas dentro do viés colaborativo, né? Essa é a ideia, na verdade, que a gente quer trazer aqui. Então, o dia foi escolhido também com carinho, né? E o nosso objetivo hoje, eu sei que os colegas não aguentam mais nos ver aqui na frente, nós 4, né? A pós vai começar oficialmente às 7h30 com o professor Márcio, para valer com a aula tradicional, mas a nossa vinda aqui hoje à tarde, na verdade, é para que a gente possa apresentar um pouquinho do programa, né, fazer alguns combinados com vocês sobre o trabalho de conclusão, sobre as aulas, sobre como é que vai funcionar a dinâmica desses nossos encontros, e aí depois a gente dá a largada de vez, então, no curso. Então é isso, gente, tá? Então o Anderson agora vai apresentar o projeto da pós, e a ideia é que depois a gente também consiga passar um pouco da nossa história e por que a gente está no previdenciário, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo, de certa forma, se faz, né? Por que direito previdenciário? Por que eu escolhi isso, né? Eu não escolhi, por exemplo. Aconteceu. E aí depois aí fluiu, mas aconteceu da noite para o dia. Então, acho que isso é importante também para a gente ver por que a gente escolheu o previdenciário, o que a gente está fazendo com ele, o que a gente tem hoje do previdenciário, para onde ele está caminhando e o que a gente pode fazer para se preparar para esse futuro que é incerto. Hoje ele é incerto. É tão incerto quanto uma aposentadoria. Está difícil, né? Então a gente vai apresentar esse projeto. Vocês querem sentar? Vamos sentar. Acho que tu consegue coordenar daí. Não, eu não... Bom, pessoal, qual é a nossa ideia, então? Nós começamos com o Savares na quinta-feira da semana passada, né? Daí agora, então, de tarde, nós vamos falar sobre o nosso programa, sobre o artigo e sobre de como é que nós vamos formatar essas questões dos vídeos, do G4 Convida, com os professores, e aí depois, na sequência, os guris vão falar. Especificamente sobre o programa, então. O Márcio começa hoje. Márcio, dá uma palhinha do que tu vai dispor na tua aula, que é hoje de noite e amanhã de manhã. Bom, eu vou trabalhar basicamente com a parte introdutória, né, uma parte que tem é um pouco mais carregada, né, de teoria, assim, um pouco mais de abstração em alguns aspectos, mas já, claro, que vislumbrando a parte prática, porque eu vou trabalhar com vocês como é que está desenhada a estrutura da Previdência na Constituição. Claro que eu não vou ficar aqui também tecendo grandes comentários, porque não é o objeto da nossa pós, sobre a principiologia, o histórico da Previdência, embora isso seja importante. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, mas focando na prática, mas, claro, pegando essa estrutura para a gente compreender onde é que a gente está pisando, qual é o terreno que a gente está pisando. E, a partir disso, trabalhar com aqueles que estão na Previdência, segurados da Previdência, poder diferenciá-los dos demais trabalhadores, porque nem todos os trabalhadores remunerados estão no regime geral. E a nossa pós, ela foca no regime geral. A gente, desde o início, disse isso, que a gente não queria uma pós que fosse tão abrangente do direito previdenciário a ponto de termos aí conteúdos da previdência privada complementar, da previdência pública dos servidores públicos, a parte do custeio. Isso a gente deixou de fora do nosso foco, porque a gente quer focar nos benefícios do regime geral. Então, vou trabalhar com os segurados desse regime geral,
social para identificá-los, como eles se mantêm nessa condição de segurados, um assunto que muitas vezes causa problemas práticos na medida em que vários auxílios-doença, por exemplo, várias pensões por morte são negadas em função de considerar ou não considerar segurado em período de graça, se há ou não há prorrogação do período de graça, que tipo de regramento nós temos, como é que a jurisprudência se comporta. Também vamos falar sobre os dependentes, como é que está essa questão dos dependentes hoje, principalmente já antecipando algumas questões da pensão por morte, cuja alteração aconteceu lá por ocasião inicialmente da medida provisória 664 de 30 de dezembro de 2014 e depois com a publicação da Lei 13.135, que limitou o período de recebimento da pensão. Então nós vamos trabalhar com alguns conceitos práticos também. Claro que sempre que a gente fala em segurados e dependentes, naturalmente a gente vai mencionar alguns benefícios. É impossível não exemplificar qualquer tema previdenciário que não seja pela via dos benefícios previdenciários. E aí eu encerro o conteúdo desse final de semana ainda amanhã, falando sobre carência e aquilo que nós temos hoje de mais dificuldade no âmbito da carência. Por exemplo, nós temos o pessoal do EAD, que vai nos acompanhar, vai talvez não ficar muito contente com a notícia, mas tem regras de carência hoje aplicáveis somente à 4ª região. Nós temos uma regra de carência que é aplicável somente a quem reside no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é o aproveitamento do auxílio-doença como carência para aposentadorias, né? Então, são questões importantes e que talvez mereçam a atenção especial dos nossos colegas de fora dessa região, para que eles também trabalhem a sua judicialização para chegar no STJ e ter o mesmo julgamento que o STJ deu na ação civil pública. Na verdade, é um absurdo tu ter um artigo da IN dizendo que quem mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem uma regra de carência diferente dos demais. Até porque a IN é uma instrução normativa de caráter nacional. E de repente tu tem uma regra regional. Quer dizer, é a República do Sul. Se a gente for pensar, né, em termos de carência. Então, questões que nos chamam a atenção e que vão ser trabalhadas aí nesse final de semana. Mas aí depois segue o baile com outros professores e aí bem melhores, inclusive com muito mais conteúdo aí também para trabalhar com vocês. Bom, aí depois vem o Alexandre e aí fala sobre processo administrativo previdenciário. Alexandre, quer antecipar alguma coisinha? Posso falar um pouquinho? Bom, depois da introdução, então, com o Márcio, agora final de semana, né, e importante comentar com os colegas que a gente teve a preocupação de realmente as matérias todas seguirem uma ordem cronológica que permitissem, né, um aprofundamento gradual nos temas, né, prestigiando não apenas quem está iniciando, né, e para quem está iniciando é fundamental, porque se não respeitar a ordem cronológica, não vai conseguir avançar, né, tem matérias que não tem como serem compreendidas sem alguns pressupostos básicos antes, né, então a gente teve uma preocupação muito forte com isso. E mesmo quem está atuando, quem já conhece o direito previdenciário, vem aprofundar o conhecimento, também é muito importante. Então, a segunda etapa seria trabalhar a esfera administrativa. Então, o ato do requerimento administrativo, o protocolo do pedido de benefício, todos os aspectos envolvendo, né, o interesse de agir em matéria previdenciária, que hoje virou uma matéria se transformou numa matéria muito importante, em razão da exigência dos tribunais com relação a esse prévio requerimento para todo e qualquer pedido, né? A produção de provas, justificação administrativa, pesquisa externa, vistoria técnica e a própria perícia médica. E o bacana, né, Alexandre, até interrompendo, porque por vezes a gente chega lá no balcão e a gente não sabe nem o que pedir pro servidor, né? Exatamente. Mas será que existe a tela tal para determinadas situações, né? E é bacana porque a gente acompanha o Alexandre, busca, sabe, SCRE e IFBEM, quer dizer, é importante que a gente saiba exatamente no local onde nós vamos estar, o que vamos pedir, para que serve isso, né? Com certeza. Como a disciplina é prática, né, gente, eu procuro, dentro da disciplina de processo administrativo previdenciário, me desapegar de qualquer viés teórico e a gente trabalhar de fato a prática, né? Então quero trabalhar com vocês os sistemas informatizados da Previdência, discutir os extratos, né? Trabalhar o laudo médico pericial, o CNIS, todos os modelos de CNIS que nós temos hoje, né? Trabalhar também os problemas envolvendo o requerimento, né? Essas ações civis públicas, quando dificulta o agendamento depois de 180 dias, a dificuldade do protocolo, como comprovar a negativa de protocolo para ingressar com a ação judicial, quando não se consegue fazer o protocolo administrativo por razões
principalmente as que a gente vive atualmente nas agências, né? A falta de servidores. Vamos falar do INSS Digital, que está sendo apresentado para o presidente da OAB agora, semana que vem. Semana que vem o superintendente do INSS vem a Porto Alegre, a superintendente, e nós estaremos promovendo uma reunião onde a superintendência vem apresentar para o nosso presidente o INSS Digital, que vai ser até setembro implantado praticamente em todo o estado e que vai permitir todos os serviços de forma virtual, de forma eletrônica, do protocolo a cumprimento de carta de exigências, interposição de recursos, que é uma plataforma nova, né? Uma plataforma nova. Falar da decisão e do Conselho de Recursos, gente, também importante, né? Falar do nosso Conselho de Recursos. Trabalhar um pouquinho alguns acórdons com vocês. Até porque tem algumas matérias que se ganha na jurisprudência, se ganha administrativamente, que o judiciário não está aceitando. Com certeza. Tem é algumas importante, coisas, né? Daqui a pouco a gente se atira no judiciário, valeria, por vezes, insistir no E agora a questão, né, de se atirar no judiciário com o risco de sucumbência cada vez maior. Né? Porque estão fechando o cerco da JG. Não é mais aquela Disneyland, entrou, é uma ação previdenciária, tem a JG automática. Não é bem assim. A gente tem hoje um filtro muito maior, a Procuradoria Federal atuando muito mais fortemente aí, até em função do fato de que a AGU hoje recolhe honorários advocatícios em favor dos seus membros. Então eles têm muito mais interesse hoje do que eu tinha na minha época de procurador, por exemplo, de ficar fazendo peneira em AJG. Porque hoje reverte em favor dos membros. Então, cada vez mais difícil advogar, a defesa tende a ser melhor, cada vez mais, e principalmente com o risco da JG. Então, o administrativo bem explorado pode eliminar esse risco. Com certeza, esse é um risco importante. E a questão lembrada pelo Márcio da JG também, né? A gente tem visto esse movimento, né, da justiça gratuita. Inclusive, existem alguns projetos de lei nesse sentido, né, de reduzir a amplitude da justiça. E, Alexandre, gratuita, né? A própria reforma trabalhista, agora aprovada, a Lei 13.467, ela dá um indício de como vai ser a JG regulamentada por lei. Porque na reforma trabalhista se fala em metade do teto da Previdência. Exatamente. Metade do teto da Previdência é uma renda de R$ 2.500. Tudo bem, a gente ainda tem uma gama de segurados, a maioria dos segurados com uma renda inferior a essa, muitas vezes tem. Mas quem trabalha, por exemplo, aposentadorias especiais, que pega profissões regulamentadas, com sindicatos atuantes, com pisos salariais altos, com adicionais de insalubridade, com periculosidade, vão passar desse patamar. Então, assim, a reforma trabalhista, que é muito mais radical... Para o direito do trabalho é muito mais radical essa ideia de dificuldade da JG, porque ela sempre foi gratuita. Sempre foi gratuita. É muito mais radical. Imagine o que isso pode gerar de efeito no direito previdenciário, em que a JG não é regra, mas ela acabou se tornando uma regra. A regra não é a JG, tanto que eu tenho que fazer declaração de AJG. E cada vez mais a declaração não serve muito, eu tenho que provar. Daqui a pouco o juiz está pedindo o imposto de renda. E às vezes chega cliente e diz assim, mas eu não quero mostrar meu imposto de renda, prefiro pagar as custas. Tem cliente que faz isso, para não se expor, enfim, para não chegar. Então, a tendência é o que o Alexandre está colocando mesmo, é a gente ter uma dificuldade maior aí. E Márcio, e até essa questão da reforma trabalhista, penso que é importante já aproveitar nesse momento que a gente tem que ter um cuidado grande a respeito disso. Espero que tu, de alguma forma, tu vai explorar aquela questão dos segurados. Ele estava explicando dos segurados obrigatórios facultativos, como é que a reforma trabalhista, ela de certa forma vai mexer com essa estrutura a partir do momento que o seletista ele deixa de ter aquele protagonismo do eixo trabalhista como ele tinha antes, né? E a reforma trabalhista falou em prazo em dias úteis, foi lá no novo CPC para estabelecer os prazos em dias úteis na Justiça do Trabalho agora, né? Além de estabelecer a questão da sucumbência, que também é uma questão que é bastante diferente do que se tinha, né? E que realmente pode repercutir aqui nas questões previdenciárias. Então também vai ser um desafio nosso, além de acompanhar a reforma previdenciária e passar a atualizar vocês a respeito disso, também o nosso desafio é trabalhar junto com os demais professores do curso durante esse ano para que seja feito esse acompanhamento da reforma trabalhista e os impactos que isso vai acabar acontecendo nas demandas previdenciárias. Tá? Me parece que a gente não pode esconder aí o sol com a peneira. Não é? Nós estamos passando por um momento delicado e
E a gente achava que a reforma previdenciária era uma reforma que ia trazer muitas dificuldades para a nossa atuação profissional. Mas a reforma trabalhista vai estar aí antes do final do ano. E, de certa forma, vai respingar mesmo para quem não atua em nenhuma demanda trabalhista, né? Me parece que é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E nós 4 aqui, a nossa responsabilidade é estar acompanhando também essas reformas fora do campo estritamente previdenciário, né? Perfeito, Rubim. Então é isso, colegas. E aí, finalizando com o Conselho de Recursos, trabalhando algumas decisões, né, do Conselho, mostrando as duas visões do processo administrativo, né? A visão que o Anderson e o Márcio comentaram, que é a visão do processo administrativo enquanto alternativa do processo judicial, apostar nele para se obter uma tutela, obter um benefício, sem precisar acionar o Poder Judiciário, mas também mostrar o processo administrativo enquanto um espaço para valorizar mais a prova e levar ao Judiciário uma pretensão resistida mais bem produzida, né, eventualmente conquistando no Conselho de Recursos a possibilidade da realização de uma vistoria técnica, da realização de uma JA, de uma pesquisa externa, para poder levar ao juizado uma prova que talvez lá no juizado não fosse possível conseguir, em razão dos posicionamentos que a gente tem tido com relação à produção de provas lá no juizado. Então, acho que os dois aspectos são importantes e vão ser abordados, então, Anderson, aqui na parte do... E só uma última observação sobre essa parte do administrativo, que o Alexandre, enfim, né, tem aí a melhor obra do Brasil na matéria, e a gente sabe disso, junto com o Adriano. Trabalhar essa crise, né? Essa crise que está acontecendo de agendamento, né? Tá muito difícil. Semana passada estava no Facebook alguns colegas do interior do estado aqui, até eu acho que fui eu que provocou, né? Eu provoquei. E várias cidades não têm agendamento. Não tem disponibilidade de agenda. E aí eu tenho uma decisão do Supremo que determina não o esgotamento da via administrativa, mas determina a provocação administrativa e uma negativa. Claro que essa decisão do Supremo hoje vem sendo interpretada pelo Judiciário muitas vezes aqui em primeira e segunda instâncias de modo incorreto, na minha visão pelo menos. Por quê? Porque não fizeram a leitura integral do acórdão. O acórdão do Supremo deixa claro que tem que ter a negativa administrativa sem precisar exaurir a via administrativa, mas também se presume essa negativa, ou de certa forma se poderia passar por cima disso, não seria carecedor de ação aquele que demonstrasse que a administração agiu fora do prazo legal. Ela demorou demais para apreciar. Temos casos de aposentadorias requeridas e apresentadas, os protocolos feitos em janeiro, e até agora não teve decisão. E aí, vale a pena entrar com mandado de segurança nesse caso? Não vale a pena entrar com mandado de segurança nesse caso? O mandado de segurança não é para atingir o mérito do benefício, mas é para que eles decidam. Só que daí eu fico pensando, se eu tenho chance de conseguir no administrativo esse benefício, se eu entrar com mandado de segurança, eu posso colocar toda essa chance por água abaixo. Porque aí o servidor vai ser premido a decidir num prazo de 10 dias, muitas vezes conferido pelo juiz, vai decidir de qualquer forma, porque se ele não decidiu em 7 meses, não vai ser em 10 dias que ele vai parar para pensar, para fazer aquilo ali. Então ele vai decidir em 5, 6 dias, porque ele vai ter 10 para decidir, mas muito provavelmente isso vai ter passado pela procuradoria primeiro, que vai demorar 5, 6 dias para passar aquela informação para quem tem que decidir, e daqui a pouco ele está no dia para decidir. O que ele vai fazer na dúvida? Vai indeferir, porque ele não responde pelo indeferimento. Esse é um outro problema. Ele não responde pelo indeferimento. E aí tu vai ter que entrar com uma outra ação para discutir o mérito do benefício que talvez fosse alcançado tranquilamente na esfera administrativa. Então é um problema. Vou dar um aspecto, só para complementar rapidinho, e aí importante, colegas, eu até comentei por cima ali na minha exposição sobre a aula, né, do processo, a questão do INSS digital vai ser extremamente importante, né, para quem já está sabendo, essa plataforma nova que vai vir, né, nos próximos meses, porque hoje a perspectiva que se tem, ainda ontem estive reunido com o pessoal do INSS lá em Caxias para tratar de problemas lá da advocacia de Canela, e o pessoal estava comentando que com a estrutura que o INSS tem hoje, não se consegue entrar em 2018. Né? Não vai ter estrutura de pessoal para atender a demanda em 2018. Porque o que acontece? O INSS não fez mais concurso público e praticamente 70% dos servidores do INSS hoje estão aptos à aposentadoria. Estão em abono. Isso, eles podem requerer
o benefício e sair. Então, como as condições já não estão muito boas, a rotina de trabalho e tudo mais, todo conflito político, a gente sabe, né, que a crise política acaba se refletindo nas empresas estatais, né, porque o Brasil tem esse problema, né, da política nos cargos, nas influências, então tudo isso também desgasta o serviço público como um todo. Então a gente tem o risco de, se não conseguir pular para esse barco chamado INSS Digital até o ano que vem, inviabilizar o atendimento no INSS. Então a gente tem que focar os esforços, focar nossa atuação e nosso pensamento para que dê certo essa nova plataforma. Eu já tive acesso a alguns aspectos dela e realmente, se funcionar, né, a gente sempre fica muito ressabiado porque já foi ofertado em outras ocasiões e não funcionou, como é o caso do e-recursos, que quando foi trazido pelo presidente do Conselho, Manuel Dantas, e junto com o presidente do INSS na época, o Dr. Mauro Raucher, né, foram ao TRF, pegar a tecnologia do EPROC, montaram e-recursos, assinaram um convênio com a OAB e trouxeram dizendo, agora nós vamos ter uma nova fase do processo administrativo eletrônico. A gente sabe que não funciona, a gente não consegue consultar a jurisprudência, o advogado não tem acesso ao e-recursos e tudo mais. Então a gente sempre fica com o pé atrás, a gente nunca acredita, né, 100%, por causa das interferências políticas. Mas, se dessa vez der certo, com certeza a disciplina de processo administrativo previdenciário tem que ser totalmente remodelada. Porque nós vamos trabalhar de dentro do escritório, nós vamos solicitar o CNIS, juntar a procuração, e o servidor vai mandar por e-mail o CNIS. Essa é a ideia. De repente, o servidor lá de Campo Grande, porque vai ser distribuído para um outro servidor, junto com o pessoal da OAB, porque tem uma contrapartida da Ordem também, vai ter uma sala dentro do prédio da Ordem, né, dando também o respaldo para os advogados. Então vai ser uma nova fase do processo administrativo. Eu quero trazer até o encontro, até o dia 25, daqui a 2 semanas, eu certamente vou ter a novidade aí da reunião também, e quero trazer para vocês aí o máximo possível de informações sobre esse, que, na minha opinião, é um dos temas mais importantes do direito previdenciário atual. Mas eu acho engraçado uma coisa, né? Não tem servidor para atender, mas para indeferir auxílio-doença tem, né? Então é tudo... Não, mas sabe, Anderson, política, essa né? A política é R$60. Isso que tu tá falando é exatamente esse o ponto da revolta do servidor hoje. O servidor hoje está revoltado porque a agência está lotada, não é para os benefícios em geral, é para os auxílios-doença, benefício de revisão. E eles não estão ganhando para isso. Terça-feira eu participei de um programa de rádio. Complicado. E terminei o programa e provoquei a entrevistadora e disse para ela, vamos fazer um programa, vamos trazer o Ministério Público Federal e a gerência da INSS e vamos discutir as agendas da INSS. E essa vai ser a minha pauta. Eles vão vir com essa choradeira. Eu disse, tá, ok, que a grande maioria está para se aposentar. Mas aí eu te pergunto, por que no auxílio-doença, para tu fazeres hoje o pedido de prorrogação, tem agenda para 1 semana? Porque o INSS não quer pagar mais tempo o auxílio-doença. Por que 90% de todas as perícias hoje são indeferidas? Quer dizer, vamos trabalhar essas questões também. Quer dizer, é muito fácil dizer assim, usar essa desculpa que eles estão utilizando, tá todo mundo se aposentando, mas do outro lado tem dinheiro para pagar médico, né? Tem dinheiro e tem tempo para se fazer as perícias, mas não tem agenda para o segurado. O problema também, última intervenção, é a política também. Né? Então é política esse problema, é muito mais político. Eu vou comentar, porque não tem por que comentar, uma coisa que pode ser comentada. Um gerente executivo me comentou que tem uma verba lá mensal que é repassada para aquela gerência executiva e ela estava trancada, aguardando o julgamento da denúncia do nosso presidente. Olha aí, ó. Assim que saiu o julgamento, a verba foi liberada. Quer dizer, então a gente vê como é que se lida com dinheiro público no país. Né? Por que essa verba estava contingenciada, qual é o destino que ia ser dado a ela, e a questão política. Aí eu ouço um outro gerente executivo dizer que o desafeto político dele naquela gerência fez uma denúncia no Ministério de que o gerente executivo, que é desafeto dele, estaria trabalhando com a fotografia da ex-presidente atrás. Não tirou a fotografia da ex-presidente e substituiu pelo presidente atual. Ou não substituiu, porque a do presidente não foi enviada ainda, pelo que a gente vê nas gerências. E aí dá todo um conflito, porque a fotografia da presidente é a presidente anterior
Não é o 9. Então, quer dizer, o problema político que as empresas e o INSS está sofrendo no momento, eu concordo com o Anderson, mas eu não colocaria na boa-fé subjetiva do servidor. Para usar o termo político. Claro. Que eu acho que é o que o Márcio quis referir. Sim. Eu colocaria no seguinte, o problema político que o INSS, desde Juscelino Kubitschek, sofre pelas nuances políticas do país. E mais uma questão que eu acho que tem que merecer a nossa atenção e a nossa compreensão também. O Anderson disse que eu defendo, né? Mas vocês vão ver que eu tô por dentro de algumas coisas porque ainda tenho muitos amigos dentro da Procuradoria. O reajuste que estava certo para eles, para os servidores federais desde janeiro de 2017, já foi adiado para 2018 e quem sabe vai ser para 2019. Imagina um reajuste que era para recompor uma inflação de 3 anos pretérita, que já estava parcelado para o futuro, ou seja, está sempre perdendo para a inflação, e de repente esse reajuste é suspenso. Como é que tu vai exigir um bom trabalho? Como é que tu vai exigir motivação, urbanidade até, de um servidor nessas condições? E aí ele vê que o médico perito, que é o que ganha mais dentro da agência, é o que melhor ganha, é a melhor remuneração da agência, se bobear ganha mais que o gerente executivo, ele tem uma verba extra para realizar a perícia, mas não é ele que agenda a perícia. Não é ele que faz triagem, não é ele que atende, ele faz a perícia. É o sistema. Aí foram feitas 30 mil perícias no primeiro semestre, isso gerou R$1.800.000 de valor do bônus. Até o nome ficou ruim, né? Um bônus especial por perícia médica. Fora do horário, né? Aí 1.800.000, mas a economia foi muito maior do que isso, porque cessaram 27 mil benefícios. Então vale a pena agir assim, só que só o médico recebeu. Eu acho que ninguém tinha que receber nada, para começo de conversa. É para fazer um trabalho que deveria ter sido... Benefício de auxílio-doença há 10 anos sem perícia, é um absurdo. Eu, como advogado previdenciário, acho um absurdo. É uma falha, né? Chegou uma cliente no escritório, 27 anos o meu auxílio-doença. Como que é? Auxílio-doença? Auxílio-doença? 27 anos de auxílio-doença? Tá em tratamento. Não. Pois é. Não, e sabe o que é? A que é gripe pior? Não sabe, curou da gripe, né? Sabe o que é pior? Que, claro, agora ela tá com 60 anos de idade. E ela tinha 2 anos de contribuição. E aí eu disse assim, não te preocupa. No Rio Grande tu nasceu, tu vives no Rio Grande do Sul. Né? Então no Rio Grande do Sul, se tu pagar uma contribuição agora, quando você sabe, tu te aposenta por idade. Com 100%. Ou seja, o negócio é surreal, é surreal. Então, como exigir também de um servidor um comportamento diferente, né? A gente também tem que compreender a realidade deles e ter essa capacidade de discernimento. Claro que nos incomoda. Eu fico preocupado com o processo eletrônico. Eu fico preocupado, porque se não tem estrutura para atender na agência, no processo eletrônico também não vai ter. E aí é o seguinte, na agência ainda há um constrangimento, porque eu tô olho no olho. Ele vai ter que me atender, pelo menos naquela meia hora... De boa má vontade, o advogado, pelo menos, ele vai ter que me atender. Um quinis eu arranco ali. Um quinis eu arranco. 2 talvez não. Porque tem agência que o cara confere a procuração, lê toda ela, vai no verso, se não tem nada, ele pergunta por que não tem nada no verso, né? Então, assim, ele lê tudo, aí vai, analisa o sistema quinis ao que. Ele parece que ele faz uma. Eu não tô querendo análise do quinis, só quero o quinis. Mas é pra dar a meia hora e tchau, né? Muitas vezes a gente vê isso. E aí, pelo processo eletrônico, eu faço lá um protocolo, entro com a procuração, quinis, ficou lá. Ninguém respondeu o meu processo eletrônico. Aí eu vou ter que ir até a agência de novo. Então, eu não sei se a falta de estrutura para processo eletrônico não é pior. Porque aí o processo eletrônico parece que não tem olhos, não tem rosto, não tem constrangimento, ninguém se vê, ninguém se fala. Então, se eu não fizer, ninguém vai me incomodar. Também tem esse lado. A gente tem que estar muito preparado, né? E é o receio que a gente tem já no processo eletrônico, no processo judicial, né? Exatamente. Se mecanizou de tal forma, muitas vezes, no juizado. A física do juiz, todo um debate que a gente vai fazer no campo processual. Né? E a própria mecanização do processo. Agora tu falou um detalhe, Márcio, mas ele vai na agência e vai, se tiver o processo eletrônico, Alexandre, ele vai ter agência para ele ir? Para fazer esse acompanhamento pessoal, se não funcionar, consulte nosso aplicativo. A via virtual, né? Tenho medo vai ter o aplicativo. Gira um círculo vicioso que a gente já não vão criar um aplicativo. Um chat online. Vão criar um aplicativo, claro. E tá tudo resolvido. A agência, muito provavelmente... É que, lógico, o Brasil tem um problema, né, gente? Muda o governo, muda a ideologia, né? A gente não tem política de Estado, né? A gente tem política de governo. Então, de repente, o ano que vem ganha um governo diferente e resolve acabar com o eletrônico e fortalecer as agências.
Por isso que a gente enlouquece a cada 4 anos, porque o Brasil não tem planejamento estratégico para nada, né? Agora, se seguir essa ideia que está sendo tratada agora, é uma linha mais digamos assim, de diminuição do tamanho do Estado, né, para ser bem direto, né, uma linha mais de enfraquecimento do papel do Estado, muito provavelmente as agências vão terminar. Até porque o ano passado foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que limita os gastos sociais por 20 anos. E a gente está enfrentando agora um problema grave, né, de não cumprimento da meta fiscal. O governo não está sabendo o que fazer, foi inclusive objeto de deboches, né, na imprensa, que quer se alterar a balança para não perder o peso, né? Porque o governo não consegue adequar a meta o que ele está propondo com a meta. Então, muito provavelmente sim, se seguir essa ideologia, a gente vai ter um cenário do fim da agência, encaminhamento de benefícios, como acontece em muito regime próprio aí. Sem a estrutura da descentralização, que está lá nos princípios da Seguridade Social também, né? Sem a ideia de uma agência, de uma estrutura física descentralizando esse atendimento e ela toda focada no virtual. Né? E até muito provavelmente com a lei trabalhista nova, a própria terceirização pode influenciar muito nisso, né? A administração também vai poder ter uma maior margem aqui, né, de terceirização de atividades. Então, imaginem terceirizar. Então a gente tem problemas pela frente. A gente está trazendo bastante conforto para vocês nesse momento, né? A gente percebe assim que vocês estão, os semblantes estão ficando mais leves, mais calmos. Esse é o nosso papel. A gente está aqui para ajudar. Tava melhor a apresentação. A gente está aqui para ajudar, né? Não, é que são angústias nossas, gente. Claro. É que são angústias nossas. O que nós passamos no escritório é o mesmo que o pessoal passa. Exato. A gente também tem dúvidas sobre o futuro, sobre como é que vai ser. Então, a gente também está aqui para compartilhar as nossas dificuldades e angústias. E essa é uma delas. Me alarmou o seguinte. Vocês falaram que 70% dos servidores estão, digamos, aptos a se aposentar. Isso. Esses servidores caem na reforma da Previdência? Se eles... O que acontece? O movimento... Vocês entenderam qual é a minha dúvida, né? Normalmente... A gente tem um êxodo de servidores do INSS para não cair na reforma. Historicamente, nas reformas previdenciárias de 98 e 2003, sempre que se anunciou uma reforma drástica, houve uma evasão. Tá? Aqueles que podiam se aposentar, se aposentaram. E eu confesso que tenho uma dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque se ele tem condições de se aposentar hoje, vindo uma reforma, ele vai ter condições de se aposentar amanhã. O direito adquirido sempre é. Só que as pessoas têm um receio tremendo de que mesmo com o artigo 5º, inciso 36, garantindo o direito adquirido frente à lei nova, que uma reforma possa prejudicar. Então, a corrida pela aposentadoria, e tu pode ter certeza, essas pessoas hoje estão no serviço público penduradas num benefício, chamado abono de permanência em serviço. O abono de permanência em serviço para o servidor público é bastante atraente, porque se ele tem uma remuneração, e quem está na faixa de aposentadoria como analista do INSS vai ter algo próximo a 10 mil reais, por exemplo, de remuneração bruta, ele vai receber 1.100 de volta. Isso representa 10% para ele. Sem considerar o fato de que muitos são remunerados por gratificações ainda, a GEDAS. E tem uma discussão muito forte ainda, pendente, se não me engano, no Supremo, se ela se incorpora ou não à aposentadoria. Então muitos estão pendurados nessa discussão, mas entre perder a GEDAS, que compõe uma parcela significativa da remuneração dele, mas entre perder a GEDAS e o direito à aposentadoria, ele fica com a aposentadoria. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai ficar com a aposentadoria. Então vai sim gerar uma evasão, eu não tenho nenhuma dúvida. 70% não acredito, mas que muita gente vai sair, até porque o abono de permanência mesmo já era um dos alvos do governo anterior. Do governo anterior ao que está aqui agora. Já era um alvo acabar com o abono de permanência. O que era, na minha visão, de uma falta de inteligência absurda. Porque quando tu tira o abono de permanência, tu tira o atrativo do servidor que mais experiência tem para ele ficar. As pessoas às vezes criticam os mais velhos do serviço público, são os que mais têm experiência. São os oráculos, são aqueles que conhecem toda a história, ainda mais em legislação previdenciária, onde há evolução ou involução, entendam como quiserem, mas ela existe e é fato, e tem pessoas que precisam ter essa experiência lá dentro para mostrar para os mais novos. Olha, não era assim, esse benefício que está aqui na nossa mesa hoje é um benefício de 85, lá era outra história. Não adianta tu aplicar a regra de hoje. E essas pessoas vão se afastando do serviço público. Tu tirar o abono de permanência significa tornar vago um cargo, o que obriga o administrador a provê-lo por um novo concurso. Tu vai pagar 2 servidores.
Então, assim, são medidas paliativas e imediatistas que visam única e exclusivamente, talvez naquele ano específico, chegar num superávit fiscal ou melhorar uma meta fiscal. Mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos aquilo ali vai ser um rombo cada vez maior. Entende? Então, é um problema, cara. Eu tenho certeza que vai fomentar a aposentadoria. A reforma da Previdência já tem aumentado o movimento nos escritórios. Pelo menos em consultas, né? O pessoal, o que eu faço? Me aposento ou não? Vou pegar um fator previdenciário 0,45, vou me aposentar. Não faz isso. Pra que tu vai fazer isso agora? Se tu já tem esse direito hoje, tu vai ter ele amanhã. A gente precisa orientar as pessoas, e por isso o nosso papel também aqui, né? De, como advogados, orientar as pessoas a não se precipitarem numa aposentadoria. Ela pode ser ruim. E se ela é ruim hoje, ela vai ser ruim amanhã. Essa ruim tu já tem. Se já se incorporou, é teu, né? Mas é um problema que vai acontecer. Bom, seguindo o baile de Londrina para o mundo, Emerson Costa Lemes. Opa, o nosso guitarrista. Nosso guitarrista vem trazer. Tá feita a banda, hein, Alexandre? Tá feita a banda. Vem trazer, então, nós vamos trabalhar cálculos. Daí nós vamos ver com o Emerson, provavelmente ele vai fazer uma aula bem prática, né? Se ele vai solicitar com que vocês tragam o Note para fazer trabalhos em aula, tá? Ele vai ficar todo final de semana, então vão ser 3 aulas com ele, vai trabalhar todos os cálculos, tá? Então, até lá a gente já verifica com ele se vai ter essa necessidade ou não, e aí vocês serão avisados. Aula, só um comentário, aula que complementa a aula do Márcio. Exato. Diretamente. Sim, e claro. Também a minha aula de processo administrativo, né? Diretamente relacionada. Aí depois vem o mestre do processo judicial, Fernando Rubim, quer dar uma palhinha da tua aula? Que não, né? Vou falar um pouquinho. Troque o data show agora que nós vamos... Bom, gente, vamos falar um pouquinho do processo judicial. A minha ideia realmente é concentrar os esforços na parte de fato. Então, por isso, a gente vai ter o módulo aí de direito probatório. De acordo com o novo Código de Processo Civil. A gente está 1 ano com o novo Código de Processo Civil. Então, vamos atualizar os materiais aí que a gente vem desenvolvendo, que vem pensando. E quero trazer para vocês o que a gente está atualizando em termos de processo civil no doutorado que estou fazendo na PUC, a partir de março desse ano, né? E deixa eu ver se o pessoal quer continuar aqui falando. Não, é sobre o processo? Não, mas tá falando bem de ti. Isso que importa. Obrigado. Então, vamos conversar bastante. Uma linha que a gente vai ter que dialogar são as relações entre o novo CPC e o juizado. Vamos aprofundar um pouco mais esse debate. Agora, na Revista Brasileira de Direito Previdenciário, número 38, foi a última que eu recebi, tem um artigo meu lá sobre reforma previdenciária, mas eu chamo a atenção não para o meu artigo, por incrível que pareça, um artigo muito bom sobre novo CPC e juizados, não é? Em que fala sobre a aplicação do processo justo nos juizados. O conceito de processo justo. Mas ele cita o teu artigo também. Óbvio, ele tem várias citações. Esse é o muito bom, é porque cita o teu artigo também. Obrigado. Aí essa relação do que é o processo justo. O que são as relações de processo e Constituição, não é? E busca de um processo dentro do juizado que seja compatível com as garantias processos constitucionais. Então vamos trabalhar dentro dessa lógica dos grandes temas. Um ponto que eu venho me procurando chamar mais atenção são dispositivos dentro do novo CPC que a gente pode aplicar no escritório, aplicar no dia a dia, aplicar para melhorar um pouco a situação do nosso cliente na demanda individual. Fernando, só fazer um adendo, indo ao encontro, acho que foi o nosso penúltimo curso de extensão, foi numa conversa que nós tivemos aqui numa das aulas, que tu falavas exatamente sobre a aplicação do CPC no juizado. E aí a gente disse que, até eu fui uma das pessoas que comentei, Fernando, mas tá difícil, o pessoal não aplica. Naquela semana, lembra que eu te copiei no Facebook uma decisão de um processo meu, em que foi aplicado o CPC quando o INSS não atacou no recurso a sentença, fez um recurso genérico. E nas minhas preliminares do meu recurso, eu disse que o INSS não estava
fundamentando Bacana. o recurso. Foi aplicado o CPC pela segunda turma recursal do Estado do Rio Grande do Sul, foi aplicado o CPC e não... Agora vejam onde chegamos, né? A gente está, em 2017, comemorando o fato de uma decisão judicial aplicar o CPC. É isso aí. Né? Do juizado. Não, mas Fernando, Uma lei, e aí, né? não, e aí Uma eu lei tenho federal. e aí eu tenho que me render ao que o Fernando fala em sala de aula. A gente diverge bastante, mas nisso eu concordo em gênero, número e grau, porque a gente acaba entrando num módulo automático. Não, mas isso aqui no juizado não vai rolar. Não, isso aí nem adianta pedir, porque... E o Fernando sempre bateu nessa tecla assim, mas não é porque tu acha que não vai rolar que tu não vai tentar. Tem que mudar a cabeça dos caras. Tem que mudar a cabeça dos caras. E é a partir de um trabalho mais bem feito, e não um trabalho repetitivo, não um trabalho sempre igual, modelo, chapão, como a gente costuma dizer, porque aí tu consegue talvez alguma coisa. Até aplicar o CPC. Isso aí. Me parece, Rubim e Márcio, o Rubim não pôde estar aquele dia, né? Mas me parece que essa foi a mensagem que o Savares quis nos deixar. Exatamente dia, essa. Né? Ele deixou bem claro, assim, ó, vocês são as pessoas que podem... Foi o quê? Tu nem tava Eu ouvi falar Não, é que ele falou com o Fernando antes da aula. E aí o Fernando disse, Savares, dá um recado lá que... Ficou muito claro isso. Tenho que me render ao que o Márcio falou e eu acho que é bem nessa linha, porque nós temos uma visão muito pessimista do CPC. Né? A gente milita forte no juizado há muitos anos e vai criando uma resistência porque não consegue. Né? Mas tem que insistir, né? Acho que há um espaço muito grande e o Savares destacou um ponto ao final da aula dele, que me marcou bastante, que os advogados visitam pouco os magistrados. Muito pouco. Incomodam muito pouco. E ele referiu isso, que os administrativistas estão sempre nos corredores do TRF, os tributaristas estão sempre nos corredores do TRF, mas os previdenciaristas não estão nos corredores, só estão nas audiências. Mas assim, essa história de visitar gabinetes realmente é muito pouco advogado da nossa área que faz. Se falarmos em nível de tribunais superiores, é praticamente inexistente. E vamos olhar a advocacia tributária, por exemplo, é muito comum o advogado ir a Brasília e antes da sessão de julgamento conversar com o ministro. E nós não temos a cultura. Mas também tem um detalhe aqui que eu acho que é fundamental. O nosso cliente não tem como nos custear isso, né? Esse detalhe é importante. O nosso cliente não tem como nos custear isso. Por isso que a gente precisa de uma representação institucional muito forte e o IBDP acaba fazendo esse papel também, né? Tá aí o Alexandre falando, né? Que o homem faz sustentação no STF, no STJ. E o Márcio, né? E logo agora o Márcio também, né, fazendo sustentação no STJ, no STF também, representando a classe. Isso é importantíssimo, estamos bem representados. Muito obrigado. Então vamos trabalhar os conceitos do novo CPC, o que a gente pode aplicar, né? Eu realmente tenho uma resistência muito grande a aceitar entendimentos jurisprudenciais passivamente, porque muitas vezes são feitos por magistrados que não é todo aquele domínio de processo civil e acaba aplicando até pelo fato de tornar, quem sabe, mais simples ou mais singela a condução dos processos naquela determinada Câmara ou turma, né? Então, eu achei, digamos assim, ou venho desenvolvendo um nicho de processo previdenciário que me parece que é bastante precário no Brasil, né? Se fala muito em direito material previdenciário e a gente acaba perdendo um pouquinho dos conceitos de processo, ou como os meninos falaram, a gente acaba aceitando determinados entendimentos como se pacíficos fossem e que não guardam relação com o diploma de processo, né? E eu venho sempre falando que o novo CPC é um diploma de teoria geral do processo. Ele não se aplica só ao procedimento comum, muito pelo contrário, ele deve ter uma aplicação forte no campo do direito do trabalho, como vem sendo aceito, não é? Com algumas resistências, mas vem sendo aceito. Por isso até eu falei da reforma trabalhista que passa a ocorrer os prazos em dias úteis, não é? Dentro do processo do trabalho a partir da entrada em vigor da reforma. Ele é um código de juizados também, aplicável nos juizados também, não é? Como também ele se aplica aos processos coletivos e mesmo, não é, aos processos eletrônicos que a gente está entrando, digamos assim, nessa nova ordem, não é? Então realmente o meu objetivo é tentar colaborar com vocês, trazer para vocês o máximo de materiais que a gente vem dialogando. E ontem na PUC, ontem de noite teve uma aula de abertura do semestre com o desembargador Clayton Maranhão, do Tribunal de Justiça do Paraná. E ele veio falar sobre o novo CPC. E
Deixei um livro meu com ele, evidentemente, né? Levei um livro, né? Bati uma Fez foto um selfie com ele, né? Fez um selfie com ele. Não fiz uma selfie porque acabou a bateria do celular. Tá bom. Com o Dr. Clayton. E por incrível que pareça, ele veio falando do novo CPC, mas de uma forma assim, muito próxima das minhas conduções também de atividades, né? Até que ele começou a dar exemplo de auxílio acidente dentro da aula inaugural da pós, né? Aberta para o mestrado e para o doutorado, dando exemplos de como a aplicação da prova, né? Falando do auxílio acidente, aí falando da Lei 8213, e o pessoal já ficou meio assim, não entendendo exatamente onde é que ele queria chegar, né? Mas eu fiquei realmente muito feliz de saber que há realmente condições muito próximas de se estabelecer um nexo entre previdência e processo, como eu venho já tentando fazer aí pelo menos desde o encerramento do meu mestrado em 2010, incentivar essa relação, entender que a gente tem realmente disposições do Código de Processo Civil que se aplicam no campo social de uma maneira muito efetiva. Ele ontem trouxe até alguns novos entendimentos doutrinários para aplicar indúbio pró-segurado. Ele não chamou de indúbio pró-segurado, mas ele falou disso, que a Câmara dele estava aplicando o nível de, o que ele chama de modelo de constatação da verdade mais baixo do que o da preponderância, a favor do segurado, dizendo que no campo social isso pode ser feito, tem doutrina fora do Brasil, até acabou me trazendo alguns nomes aí da Alemanha, que eu vou realmente pesquisar, que ele está aplicando na Câmara. Então, eu queria realmente trazer todas essas informações que eu estou recebendo de fora, que muito está, felizmente para mim, de acordo com as nossas convicções, de aplicação a favor do trabalhador, do hipossuficiente no campo social, que é um campo diferenciado, né? Muitas vezes a gente fala que o novo Código de Processo Civil é um código que ele tem uma certa ideologia mais voltada, digamos, de centro-direita, uma ideologia que favorece muitas vezes um determinado grupo que não é o grupo dos trabalhadores ou o grupo dos segurados. Mas a gente esquece que muitas disposições realmente vêm a calhar com o campo social que podem ser aplicados no nosso campo social. Então, realmente, a ideia do novo CPC, o desafio que eu vou tentar conversar com vocês e depois nas outras aulas dos outros professores que vão falar aqui, o Anderson vai seguir expondo, não é, o material. O desafio realmente tentar trabalhar bastante matéria de fato, bastante matéria de produção da prova, de busca do processo justo, não só no procedimento comum, mas também no juizado. Explorar sentenças com vocês, não é? Mas também passar a discutir um pouco mais a questão dos precedentes a partir de agora. A gente tem que começar a identificar que os tribunais regionais do Brasil estão começando a emitir precedentes. Né? Eu recebi até numa aula da minha graduação de Direito Previdenciário, fiz o convite para a doutora Luz Marie Turelli, como convidei também os meninos, foram lá nas minhas turmas explicar um pouquinho como é que funciona a atividade profissional, e eu achei muito interessante que a doutora Luz Marie Turelli, que muitos de vocês conhecem, que era a juíza titular da Vara de Acidente de Trabalho de Porto Alegre, chegando no tribunal agora na 5ª Câmara Cível, nos primeiros dias do tribunal, primeiras questões que passaram para ela, além da rotina dos processos que ela vai fazer, como numa Câmara Cível, a senhora vai ter que se adaptar agora ao regime dos incidentes de demandas repetitivas, né? E elas, como assim? Não, o novo CPC entrou em vigor e os tribunais de 2º grau agora emitem precedentes antes mesmo dos processos chegarem em Brasília. Então a gente vê agora o Tribunal de Justiça e o TRF da 4ª Região abrindo inúmeras questões, não é? Como dessa semana o tema 12, já chamam até de número para facilitar o nosso acompanhamento, o tema 12, que é o tema da miserabilidade em benefício assistencial, aquela questão do 1/4, de meio salário mínimo, que vai ser... Que inclusive o Savares comentou na aula, né? Comentou? Comentou sobre a miserabilidade. Eu pedi para ele comentar também sobre isso. Tá bom. A miserabilidade... Espera um pouquinho que eu já estou acabando. Então, os temas, a formação de precedentes. Vamos tentar explorar um pouco também essa questão, identificar ali o artigo 927, o que são precedentes do novo Código de Processo Civil, como é que a gente pode fazer a questão da eventual superação dos precedentes, não é? O overruling, o distinguish, o fenômeno de distinção de precedentes, o cuidado que a gente tem com relação a recursos, não é? Me parece que é muito preocupante essa questão do 2º para o 3º grau,
né? A gente tem uma certa dificuldade de recursos em encaminhar a partir do 2º para o 3º grau. O 1042 do novo Código de Processo Civil, dificuldade de interpretação dele, né? Então, vamos tentar passar das questões básicas de processo e vamos tentar colocar o dedo na ferida onde realmente a gente tem dificuldade, tem pontos polêmicos em que a gente pode tentar auxiliá-los a superarem os problemas do dia a dia na advocacia. Então esse vai ser o nosso... É um fim de semana só, né, gente? Ainda bem. Tá bom. Beleza. Não, e é bacana porque a gente começa a ouvir o Fernando falando e a gente começa a aplicar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Do basicão, aquele que a gente está acostumado. E eu acho que vem a calhar mesmo, principalmente no juizado. Em relação, logo em seguida, então, nós vamos ter uma aula diferente. Eu nunca tive essa aula. E se eu conseguir, provavelmente, eu vou estar aqui em Porto Alegre, eu vou querer participar, porque nós vamos trabalhar direito internacional previdenciário. Seguidamente vem o pessoal que teve tempo no Uruguai, quer usar aqui na Argentina e tal. O Eduardo Coetes, o escritório dele, trabalha muito a questão do direito internacional previdenciário. Leva tempo para a Itália, traz tempo da Itália para cá. O Brasil tem países que tem convênio, né? Então ele vai trazer prática, vai ser uma aula extremamente prática, como, aonde, de que forma, que documentos precisa para fazer esse trabalho. Isso vai ser na sexta de tarde. Na sexta de noite ele fala sobre gestão de escritório e advocacia previdenciária, é um tema que ele vem palestrando no Brasil todo. Tá? Ele tem um site dele que é Case, tá? Ele conseguiu ter um número de acessos assim fenomenal trabalhando, ele vai dar alguns macetezinhos, claro, obviamente dentro do código de ética da OAB, até porque no sábado de manhã vem o André Araújo e fala sobre o código de ética. Então, eu já disse pro Eduardo, sim, o André vem assim, ó, tudo que tu ouviu ontem, o André vai chegar assim, tudo que tu ouviu ontem, agora tu vai limitar aqui, ó. Não dá pra fazer. Não dá então pra fazer. Bacana, vocês viram como a aula, ela é justamente, a programação da aula, ela foi pensada. Quase um freio de contrapesos ali, né? Não foi, vamos fazer assim, não. Então nós vamos ter o direito internacional, que é isolado, a gente poderia ter colocado em qualquer momento, né? Mas a gente põe a gestão de escritório de advocacia na sexta de noite e no sábado de manhã vem o André com o freio e vai... Porque isso isso é fundamental, gente, porque assim, claro, que tem muito advogado ainda e a maioria ainda trabalha daquele modo artesanal, daquele modo, né, de a consulta, e aí faz o trabalho, vai na agência, mas a nossa advocacia ela tá cada vez mais massificada, né? Então é muito difícil se desenvolver, porque a gente está começando a ser atropelado também por escritórios justamente em função disso. Os caras investem em mídia social dentro dos limites, às vezes fora dos limites. E quantas propagandas no rádio nós ouvimos, né? O escritório coloca o nome, telefone e quase assim, problemas com o seguro? Resolvemos agora. É mais ou menos assim. Será que pode fazer isso? Será que não pode? Mas o fato é que nós precisamos adaptar a esse novo modelo de gestão de negócio, de escritório. E isso passa por mídia, passa por marketing, passa por uma exploração da imagem do escritório e como poder fazer isso. Acho que é muito interessante isso para o advogado. Acho que é um viés muito importante que a nossa pós está querendo dar também para focar no advogado. A gente precisa crescer e saber como fazer dentro de limites, né? Dentro de limites. Só complementando o que o Márcio comentou, colegas, e quando a gente pensou em incluir a ética foi justamente nesse sentido, né? Porque o Eduardo traz, realmente, o professor Eduardo traz uma linha nova de marketing, digital principalmente, né, Anderson? 90% é digital. E realmente é diferenciado o trabalho que ele faz. E na semana passada, na sexta-feira, quem teve a oportunidade de participar na Ordem, nós tivemos um encontro dos advogados previdenciaristas. O colega estava lá? Depois o Ranini estava lá. Não sei se mais alguém estava lá. Tinha uns colegas participando por EAD também. E nós tivemos a palestra do André Araújo sobre ética na advocacia, né? E é incrível. Aproveita e fala quem é o André, para o pessoal conhecer. O André é vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Tá? Ele é o vice-presidente, o presidente é o Dr. César Souza. Ele é conselheiro aqui da Ordem Gaúcha, para os colegas que nos assistem no EAD, e vice-presidente do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, que é o tribunal, né, na Ordem, que julga, então, as denúncias de violações das questões éticas. Todas elas, né? Publicidade e as demais também, não apenas publicidade.
Esse é um aspecto importante, ele vai tratar basicamente da publicidade, né? Mas o TED aborda todas essas espécies de violações. E ele trouxe bastante material para a palestra dele, e o mais incrível, a gente vê que tem muita coisa que a gente acha que não dá para fazer e dá para fazer. Como, por exemplo, o Facebook. Existe uma série de propaganda, de marketing que a gente pode fazer na página do escritório, no Facebook, inclusive patrocinado. Tá? Em algumas circunstâncias ele vai falar sobre isso, com a tranquilidade de não estar lesando o código, o estatuto, né? E que a gente pode fazer tranquilos. Existem algumas questões que não podem, logicamente, tem alguns princípios. Na verdade, a questão ética ela é embasada em princípios. A gente entendendo os princípios, a gente não falha. Né? Não há falha porque a gente entende o que não pode. A ideia do indiscriminado não pode ter. Né? Eu não posso atingir um grupo indiscriminado de pessoas. Né? Agora, se eu tenho na minha página do escritório pessoas que curtiram ela, são pessoas ligadas ao escritório, nada impeça que eu divulgue o meu trabalho para essas pessoas. Né? Então, era o que ele estava mostrando. Então, é possível sim participar de programa de rádio, é possível sim anunciar em jornal, que é uma coisa que a gente fica sempre receoso, não pode anunciar, só que existem regras para os anúncios de jornais. Né? O layout dos escritórios é uma questão muito importante, os colegas que têm escritórios próximos de agência da Previdência, o cuidado que deve ter com o layout, com a propaganda no escritório, nas paredes, que às vezes a gente faz, né, um layout do escritório, ele vai trabalhar isso também para procurar adequar. E acima de tudo, colegas, a preocupação principal é que respeitar a questão ética só fortalece, na verdade, a classe. Porque a partir do momento que a gente não respeita, vamos supor que o Brasil seguisse a legislação americana, né, que não tem limites para a questão ética, né, como aqui, né, acaba, num país como o nosso, facilitando para os grandes escritórios. Porque quem tem mais dinheiro vai comprar espaço no Jornal Nacional, né, no intervalo do Jornal Nacional, nos grandes jornais. E o pequenininho não vai ter espaço para fazer a propaganda. Então a ética não deixa de ser também uma salvaguarda para que todos possam ter o seu espaço. E para mim, pelo menos no evento, eu não sei se o Ranini chegou a essa conclusão, mas para mim assim, a maior, e eu falei isso para o André lá no evento, a maior conclusão que eu cheguei com o evento dele, e talvez os colegas vão sentir na aula, é que a gente acaba, por não conhecer a matéria ética, a gente acaba criando uma restrição enorme a ela. Né? Uma restrição, e às vezes até uma raiva, e até a ânsia de violá-la. Todo mundo viola, eu não posso fazer nada, todo mundo viola, eu também vou violar. Não, mas você pode fazer um monte de coisa. Né? Basta conhecer os padrões, as portarias da ordem, tem uma série de atos administrativos, né? Então vai ser muito bacana, né? Acho que ele vai complementar, ele não vai podar o Eduardo, né? A gente falou brincando. Sim. E acho que é mais uma disciplina, gente, acho que inédita aí, né? Nos cursos de pós em direito previdenciário, porque visa trazer algo pro advogado, né? Não pro direito previdenciário diretamente. Só do Eduardo, então, antes, o Eduardo tem livro publicado de Direito Internacional Previdenciário, então ele não caiu de paraquedas na área. Seguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, o Frederico Amado foi o último egresso aí no nosso corpo docente, né? Se vocês derem um Google, vocês vão ver que o Frederico tem, sei lá, 10, 15 obras, né? Mais que o Rubim? Olha, ele tá disputando cabeça a cabeça com o Rubim. Mais obra que o Rubim. O Frederico, ele tem um curso de direito previdenciário que é realmente um curso muito, muito bom. Extremamente completo, ele aborda todos os regimes de previdência e de forma bem aprofundada, assim, muito bom o livro dele. E ele tem resumos também para concursos, enfim, ele trabalha muito para concurso público, já teve bastante vinculação com isso, mas é um cara especial aí no direito previdenciário. E com uma abordagem constitucional. Também sempre. Nas obras dele também, né, de processo ele é advogado público, né? Ele é procurador. Essa é a minha dúvida, ele vem da onde? O estado dele? Eu acho que é São Paulo. Acho que é Pernambuco. Pernambuco? Não, ele é Pernambuco. Pernambuco. Ele é um nome importante no Nordeste, gente. Né? Um nome, assim, uma referência do direito previdenciário e do direito lá, né? E ex-colega do Márcio. Ex-colega. E o bacana, pessoal, porque vocês vão ver que o corpo docente não é só gaúcho, né? Então, aí começa a trazer TRF1, TRF2, TRF3, e até para contemplar o pessoal do EAD. E isso acaba sendo muito importante até para os recursos para TNU, né? Claro. Tu começa a ter a fonte das informações das outras regiões que te permitem
levar recursos daqui para TNU, porque são regiões diversas, né? Vai ser bem interessante esse diálogo aí. Ele já tem uma visão mais de defesa do INSS. Sem Isso, e dúvida. aproveita e detona. Vai ser importante para fazer um contraponto, né? A ideia é essa, né? Como assim, Anderson? Detona. Como? Tipo, o procurador do INSS, nós temos que ir no pescoço dos caras. Não dá para deixar eles molezinho assim. Vamos aproveitar. Vamos anotar para tirar o pequeno desse fim de semana aí. Pois é. Até porque o cara vai se assustar. Parece. Vai se assustar. Meu Deus. Que Esse grande homem, né? Seguindo, pessoal, aí vem José Ricardo Caetano Costa, pós-doutor em Direito, vem da FURG, vem de Rio Grande, né? Amicíssimo do Alexandre. Vem falar sobre a aposentadoria do deficiente e perícia biopsicossocial. Alexandre, acho que tu é o mais indicado. Fala um pouquinho do Ricardo e dessa abordagem dele. E aí é bacana porque o Ricardo vem na sexta-feira e dá uma visão bem do direito material, e vem o Adriano Maus e traz o conceito do INSS. O Adriano, que divide o livro do aposentadoria do direito processo administrativo com o Alexandre, ele é chefe de benefícios? Sim, chefe de benefícios e Carazinho. Então é bacana. Então o José Ricardo traz o material na sexta, e o Adriano vai dar os caminhos, como fazer um encaminhamento na INSS, o que o INSS exige. Daí ele traduz tudo na prática. Eu acho que, Alexandre, quiser falar um pouquinho, fala um pouquinho de cada um dos dois, então. Tá. Alguém conhece, colegas, o professor José Ricardo? O colega conhece? Sim. Em Pelotas. Colega de Pelotas, né? Isso. O José Ricardo reside em Pelotas, ele é professor na FURG, em Rio Grande, né? E ele é pós-doutor, como o Anderson falou, em Direito Ambiental, né? Ele trabalha no ambiente de trabalho, né? A questão, na verdade, o Ricardo tem 2 mestrados, um em Serviço Social, ele tem uma veia social muito aguçada, né? Assim, do campo social, e ele tem também o mestrado em Direito, depois ele tem o doutorado dele, Unicinos e PUC, e aí depois ele fez o pós-doutorado na FURG, e hoje é professor do mestrado e do doutorado lá na FURG. E é uma pessoa especial, vocês vão conhecê-lo e vão ver. É um professor diferenciado, engraçado, carismático, né? A colega certamente já pôde observar, né? Um grande intelectual, conhece direito previdenciário como ninguém, e é o percussor no Brasil, né, na questão de superação da perícia biomédica por uma perícia biopsicossocial. Ele tem a primeira obra sobre o tema, né, que inclusive não encontra-se mais o livro, até está esgotado. Está esgotado. Editora Pleno de Caxias. Eu conversei com ele, disse, vamos atualizar essa tua obra aí. Ele disse, me falta tempo, mas seria fantástico que ele tivesse iniciativa. Né? É verdade. Como ele é um pouco recluso, digamos assim, ele é mais de ficar na região lá de Rio Grande e Pelotas, teve uma ocasião num congresso do IBDP, se eu não me engano, em São Paulo, uns 2 anos atrás, que o professor Vladimir Novaes Martinez, que é uma das nossas grandes referências, aí junto com o professor Wagner Balera, mas o Vladimir até mais velho um pouco, né? Era servidor do INSS durante um bom tempo, comentou na abertura, ele era o palestrante da abertura, e ele comentou que estaria escrevendo um livro sobre perícia biopsicossocial. E ele estava falando justamente do crescimento do direito previdenciário no Brasil e o crescimento dos doutrinadores. Como hoje temos pessoas escrevendo sobre direito previdenciário, que na época dele, na década de 60, 70, era só ele. Né? O professor Vladimir tem mais de 100 livros na área do direito previdenciário. Né? É tua meta ou não? Pela ETR. E aí ele comentou que estava escrevendo o livro, mas que ele descobriu que tinha um autor gaúcho, que já tinha publicado um livro sobre perícia biopsicossocial, e era o José Ricardo, né? E para quem não sabe, né, gente, a perícia biopsicossocial é aquela que já é aplicado no LOAS e já é aplicado na aposentadoria ao deficiente no administrativo. O judiciário reluta em aplicar, ele não aplica ainda a perícia biopsicossocial. Ele faz uma perícia biopsicossocial à sua moda, digamos assim. Ele marca a perícia com assistente social e depois o perito médico. Isso não é perícia biopsicossocial, segundo a metodologia defendida pelo professor José Ricardo. Né, que o método que o INSS usa é o índice de funcionalidade, aquele que está ali já no programa, né, o índice brasileiro de funcionalidade, que é um índice de pontuação. Vai se fazendo as entrevistas com os segurados, com os postulantes ao assistencial ou deficiente, e ao final tem uma legenda que pela pontuação considera deficiente ou não,
em grau leve, médio ou grave, né? Então, é um tema importantíssimo, porque os tribunais estão começando a colher a tese da biopsicossocial, né? A Organização Mundial de Saúde vem recomendando que a Previdência Social do mundo todo, né, passe a avaliar mais os aspectos sociais, né, e não só os aspectos médicos, né? O Brasil tem um problema, a gente sabe, vocês vão poder discutir isso com o perito médico que vai dar aula para vocês aqui, o perito João Optimis, mas nós temos um problema porque a perícia médica ela reluta muito nessa abertura social, né, que vai, logicamente, reduzir a avaliação médica. Então, a aula é fundamental. E o Adriano tem um livro com o José Ricardo sobre esse assunto, né, e vai trazer o aspecto administrativo, né, a visão mais do servidor, de como encaminhar. O Ricardo vai trazer o viés mais científico, né, e de construção dessa metodologia, e o Adriano vai complementar certamente, trazendo, então, o aspecto administrativo. Hoje, então, restrito a esses dois benefícios, né? A aposentadoria ao deficiente, seja por idade ou por tempo de contribuição, e o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente. Mas com plenas possibilidades de construção, né? Deixa eu só fazer uma observação que eu na graduação oriento muita gente aí, até a Mirelle está por aí, foi me orientando na graduação, e eu estava com trabalhos muito bons de previdenciário, e a partir do semestre passado eu decidi transformar muitos dos TCCs em artigos científicos com os meus alunos e publicar. E, por coincidência, Alexandre, o primeiro artigo que saiu na Revista Brasileira de Direito Previdenciário é de um aluno meu, Luciano Pellens, que tirou nota máxima, sobre a perícia biopsicossocial, explorando, não é, as referências ali, principalmente a obra do José Ricardo, né? Então, realmente é um tema muito atual, é um tema muito importante, e me parece que é uma outra questão que muitas vezes a gente deixa de cobrar no processo por não entender muito bem como é que funciona. E a questão é por que não aplicar no auxílio-doença, né? Exatamente. Não, principalmente nos benefícios por incapacidade, né? E já aproveito para falar isso porque vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Meu Deus. E me parece que a gente pode pensar, né, Alexandre, que tem a via científica também, de muitos dos nossos debates se tornarem frutos e a gente levar para fora, né? A gente conseguir publicar aí algumas das inquietações que a gente vai ter aí na nossa pós-graduação. Com certeza. Não é, Alexandre? Acho fundamental. Beleza, daí na semana, folga uma semana, né? Na outra vem o José Ricardo de novo, tratando sobre o LOAS. Né? Até porque ele também. O José Ricardo também tem obra de LOAS, né, Alexandre? Tem, né? Tem. Isso. Então daí ele vem na mesma linha da aula anterior e trata sobre o LOAS. Ele trabalha o LOAS toda sexta-feira. Risco social. Aí na sequência. Troca de página. Aí. Na sequência vem a doutora Marina Vasque Duarte Falcão, ela é juíza da 4ª turma recursal, e ela vai tratar uma aula inteira sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, pessoal, tem muita confusão, né? A questão do critério da renda mínima, até que ponto é válido, tá? Mas e se o cara está desempregado na data da prisão, vale, não vale, mas se ele ficou desempregado no mês anterior, mas ele estava desempregado e foi empregado no mês que ele foi preso, né? Então, ela vai tratar sobre o auxílio reclusão numa aula. A professora Marina, talvez o manual mais clássico aí, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, né? Quem estudou para concursos de 2006 em diante, ali 2004, 2003 em diante, não tem como não ter lido o livro da Marina. Era o único, praticamente. Começou com 100 e poucas páginas e estava com 400 páginas. Editora Verbo. Editora Verbo Jurídico. É isso aí, a Marina é prata. Professora da casa, né? Professora da casa. Juíza federal aí há muito tempo e vai dar uma contribuição importante aqui para nós. Seguindo, e aí eu deixo o Márcio falar um pouco, então nós vamos trabalhar a defesa da empresa na Previdência Social. É um campo extremamente bom de trabalhar e poucos profissionais atuam nessa área da defesa da empresa
na Previdência Social. Daí o Álvaro, que é procurador do INSS, ele vai trabalhar na sexta-feira, um turno, né? E depois sexta de noite e sábado de manhã, o Alexandre e o Fernando trabalham o mesmo tema já na parte da defesa. Então vem ele como procurador da INSS dando um viés e aí o contraponto feito numa aula de G2 daí pelo Alexandre e o Fernando. O Álvaro, o Álvaro entrou na procuradoria, eu já estava há 1 ano, ele foi meu bicho, né, vamos dizer assim. E a gente trabalhou junto muito tempo. Eu costumo dizer, desde lá que eu digo assim, cara, tu é um cara predestinado à procuradoria, né? Olha o teu sobrenome, né, cara? tu nasceu para ser procurador, Carrasco, né? E o Álvaro é um cara muito diferenciado. Quem conhece ele sabe disso. Ele é um cara que ele tem mestrado e doutorado pela URGS, né? E ele trabalha muito tempo dentro da Procuradoria como procurador federal especializado do INSS. Então ele faz o administrativo consultivo do INSS. Ele praticamente organiza juridicamente a Gerência Executiva de Canoas há muitos e muitos anos. E é um cara que tem uma visão, evidentemente, do Estado. Evidentemente que ele tem uma visão do Estado, mas não é uma visão distorcida da realidade. Não é uma visão tão intransigente. Mas vocês vão perceber ao longo das aulas dele ou dos momentos que tiverem com ele que vai ser um discurso sempre preocupado com a manutenção e a existência do sistema previdenciário. E claro que não foi à toa que eu disse para ele, cara, quem sabe vamos trabalhar o tema aí das ações regressivas que o INSS tem contra as empresas na matéria de acidentes do trabalho, principalmente, né, nas matérias atinentes aos acidentes do trabalho, ou até mesmo nas questões de óbito, né, dos segurados, porque as empresas têm sofrido muito com isso. É um dado importante que nós temos que ter, e é um mercado talvez muito importante para o advogado, um mercado alternativo, porque vocês imaginem o seguinte, de uns tempos para cá o INSS começou a dar com muito mais facilidade o nexo técnico epidemiológico, que é aquela relação da doença com o trabalho, a doença ocupacional. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque o auxílio-doença dá na mesma. Melhorou o serviço, né? Claro. Mas é porque o auxílio-doença pelo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pela aposentadoria por invalidez vão ter o mesmo valor. O INSS vai gastar o mesmo dinheiro. Mas por que será então que é melhor para o INSS dar um benefício com caráter acidentário? Porque ele tem a regressiva contra a empresa. E a empresa já cumpre um papel contribuinte importante. A empresa paga 20% sobre a folha de remuneração dos seus empregados. A empresa paga 1, 2, 3% sobre a folha de remuneração dos empregados e avulsos, que é para financiar justamente os benefícios por acidente de trabalho e os benefícios de aposentadoria especial. Por que a empresa ainda vai sofrer uma regressiva? Tá bem, há casos e casos, há casos em que a empresa foi absolutamente negligente e aquilo gerou um acidente, mas aí tu tem a responsabilidade ainda aquiliana, né? A responsabilidade clássica por culpa, tu demonstra um nexo de causalidade, mas doenças ocupacionais em atividades do dia a dia, elas já pagam 1, 2, 3% em função disso, né? Então, como fazer, que olhos o INSS tem em relação a isso? Porque esse é um movimento que eu me lembro, começou em 2007, 2008, eu entrei na Procuradoria em 2006, e começou o movimento das regressivas, mas ninguém tocava muito naquilo. Não tinha procurador para fazer aquilo, ficava muito mais concentrado nos benefícios, defesa do INSS, ninguém fazia as regressivas. Com a questão dos honorários, com a questão da sucumbência reverter em favor do procurador, também surge ali, olha, as regressivas nós vamos ter sucumbência. E teremos sucumbência porque lá não tem a JG do outro lado. Então nós vamos também dar vamos focar nisso, até porque não é só isso, é uma arrecadação para a autarquia. Há uma arrecadação ali, o benefício é despesa. Querendo ou não, é despesa. Claro que tem que ser controlada, tem que ter uma defesa adequada, mas é uma despesa. Eu me lembro que eu brincava lá com os colegas procuradores, a gente vai perder. Mas o importante é a gente saber que vai perder melhor. Vamos perder direito. Vamos perder o processo? Vamos perder direito. Tô vendo aqui o pessoal que trabalha com o doutor Anildo, eu já sabia que eu ia perder pro doutor Anildo. Né? Porque o processo dele vinha redondinho, vinha bem feito, vinha certo. E aí, bom, aqui eu vou perder, mas vou perder bem ou vou perder mal?
Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui? E eu falo doutor Anildo porque eu me lembro de fazer audiência com o Anildo. E ele é uma referência para todos aqui do estado, né? É um grande advogado, tem um grande escritório. Então, eu vejo o pessoal dele especializando e fico pensando, poxa vida, ele está preocupado com a qualificação dos seus advogados, dos seus colaboradores, do seu escritório. Então é importante para nós também a presença. E eu me lembro disso, quer dizer, muitas vezes fiz audiência com ele, e aí as defesas dos processos, alguns escritórios com uma atuação melhor, outros com uma atuação mais padrão, mas a gente sabia que ia perder, em muitos casos. Auxílio-doença, perícia ruim, perdeu. Hoje é o contrário, a gente já entra com processo de auxílio-doença. Eu achava que era mais fácil o lado de cá, confesso, né? Confesso, durante 9 anos de procuradoria eu achava que o lado de cá ia ser mais tranquilo. É bem mais difícil do que eu imaginava. Bem mais difícil do que eu imaginava. Não é processo ganho sempre, não é mesmo. Principalmente auxílio-doença hoje nos juizados. Então, a colaboração do Álvaro vai ser também mostrar essa visão de procuradoria, mas uma visão mais empresarial do direito previdenciário, que eu acho que a gente não tem. A gente tem uma visão do direito previdenciário, se quando é empresarial é a parte tributária. Não, não é. Aqui nós temos um problema muito sério. Eu tenho seríssimas restrições à ação regressiva indiscriminadamente, né? Como ela está sendo pensada agora. Tem auxílio-doença por acidente de trabalho, entra com ação regressiva contra a empresa. Morreu no meio do trabalho, entra com ação regressiva contra a empresa. Mas só um pouquinho, o INSS também tem um caráter de seguro. Sim, mas que circunstâncias são, né? Como é que vai ser isso, né? Mas me parece que o Álvaro também vai poder falar do NTEP, né? Também. Da desconstituição do nexo técnico epidemiológico para exato, que é um trabalho que a empresa faz hoje já. Sim. Nas ações, eles já vêm entrando nos... Exatamente o que os guris vão aliás, essa é uma questão que é bem cara para mim, porque eu acho que a empresa podendo entrar no processo administrativo para impugnar o NTEP, isso retiraria da Justiça do Trabalho essa competência. Porque tu não tem mais por que discutir no ambiente da Justiça do Trabalho se tu discutiu isso no ambiente administrativo da Previdência Social, né? Então, quer dizer, tu abre no processo administrativo previdenciário a possibilidade da empresa impugnar o nexo técnico. Mas depois, numa ação de indenização contra a Justiça do Trabalho, se faz de novo esse trabalho? De novo se faz análise do nexo, mas já foi feita? Já teve o órgão competente? Na minha visão, o órgão competente, o único órgão competente para definir o que é acidente de trabalho é o INSS. E a justiça que lhe julga, que é a Justiça Comum Estadual. Fora disso... É interessante porque o NTEP é exclusivamente para doença profissional. Doença profissional. Em doença profissional eu posso trabalhar com responsabilidade objetiva. Exatamente. E aí a empresa é intimada, né? E quase uma preclusão. Né? Intimada, não faz nada naquele momento. E depois vai discutir tudo. Vai fazer toda uma guerra no X-Trabalho. Não, e aí tu tem decisões conflitantes. Interessante. Porque aí tu tem um benefício consolidado pelo juiz de direito, que disse teve nexo, tem auxílio acidente, tem aposentadoria por invalidez acidentária, e lá no seu trabalho o cara não ganha R$1 de indenização porque a perícia concluiu que não tinha. E aí, né? E aí? E é bacana, porque daí os guris vão fazer o da nossa parte, né, Rubim? A gente vai tratar, então, a própria conceituação do acidente de trabalho vai vir nessa disciplina, né? Vamos. Certamente o Rubim aí é o nosso grande especialista no tema. O meu contributo, alguns aspectos processuais administrativos, né, no que se refere à impugnação do nexo técnico, recurso com efeito suspensivo para o Conselho de Recursos, todos os aspectos, então, que estão envolvidos no processo administrativo dentro da defesa da empresa, que é importante, né, gente? É fundamental. A própria questão mesmo da constitucionalidade desse processo administrativo, porque muitas vezes a empresa não é devidamente notificada, né, dessa conversão de NB 31 para NB 91 e não tem nem como saber e vai descobrir depois lá no FAP, né, que teve então uma situação assim de conversão de benefícios. Eu acho que a gente vai unir bastante aqui o aspecto do direito material com o processual, né, Rubim? Tanto judicial quanto administrativo, né? Não sei se é a tua visão. Não é, acho que sim. Vamos explorar bem as espécies de acidente de trabalho, né? Dentro dessas caracterizações. Me parece aqui que a gente pode explorar também. E a gente fala que a gente pode porque vamos fechar ainda em detalhes o conteúdo. Alguns detalhes específicos com relação à leitura da CAT. A respeito da nomenclatura da CAT de reabertura,
órgão emissor de CAT, sindicato, entidades públicas, enfim, podemos explorar toda essa questão aí, até porque o NTEP eles vêm para substituir em boa medida a própria produção da CAT, né? Mas não que ela não seja importante sempre que emitida, né? E não necessariamente pela empresa. Podemos fazer também toda essa reestruturação aí. Teremos tempo, então, porque são dois turnos, né? Sexta de noite e sábado de manhã. Pessoal, nós vamos fazer uma paradinha agora de uns 10 minutos no máximo.